Gostaria de começar a semana falando de algumas questões pontuais que levantamos durante a semana, que participamos durante a semana passada, seja em defesa dos interesses coletivos, seja em ações ativistas, ou seja em jornalismo investigativo. E dar um destaque para o que nós falamos a semana passada aqui ao vivo, nessas duas emissoras de rádio, e ao mesmo tempo para aquilo que escrevemos nas edições da semana passada do Jornal Diário e, finalmente, no que nós escrevemos também no Jornal Diário, na coluna de domingo, José Urcílio Sem Censura, que é, essencialmente, onde nós colocamos um pouco além da reportagem, um pouco além do jornalismo investigativo. Colocamos também aquilo que acontece nos bastidores da gestão pública, aquilo que acontece nos bastidores do banditismo, aquilo que acontece nos bastidores da politicalha e aquilo que acontece também nos bastidores até de uma relação ideológica, partidária, dentro de parâmetros aceitáveis, dentro de parâmetros de naturalidade das coisas públicas, do diálogo, da convergência e também da divergência. Por que eu estou falando isso? Porque você que me escuta aqui em Marília agora, ou você que me escuta em uma das cidades da região, ou você que me escuta tão longe pela internet, mas que acompanha a história de Marília, que acompanha a política de Marília, que acompanha o desenvolvimento da cidade e as relações dos gestores públicos, as relações dos agentes públicos, sabe que, infelizmente, passa o tempo, vira semana, entra mês, vira ano, e nós temos aqui algumas situações lamentáveis, dramáticas. Dramáticas por quê? Porque, infelizmente, aqui temos ainda uma parte podre da política, uma parte podre das relações, uma parte que, infelizmente, envergonha não essas pessoas que invariavelmente participam do debate ou do embate da política, mas envergonham principalmente o cidadão comum, que, por exemplo, nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, levantou, foi cuidar do seu filho, colocar seu filho para a escola, foi ver o adolescente fazer o seu trabalho, foi ver o trabalhador pegar desde manhã um ônibus, ou sua bicicleta, ou um carro para chegar no seu serviço, foi ver o servidor público municipal, estadual ou federal cumprir com a sua obrigação, o empresário, o comerciante abrir o seu negócio e tocar o seu negócio, e, paralelamente a tudo isso, algumas situações degradantes que nós assistimos e que é preciso passar a limpo aqui em Marília. Quais são essas situações degradantes? É das relações. Não é só o que se ouve na mídia, de informação, de divergência, é o que está por trás. É o jogo sujo, é muitas vezes o ataque a famílias, é muitas vezes, como aconteceu e acontece, e lamentavelmente a polícia, o Ministério Público, a Justiça, ou não vem, ou tem tráfico de influência, ou não funcionam em algumas situações, porque permeia no mercado paralelo, permeia no submundo, atos de vandalismo, de pancadaria, de agressões, é gente se batendo, é incêndio em carros, é incêndio em empresas, como aconteceu em 2005 conosco aqui, é gente se agredindo, é gente mandando carta anônima, é gente fazendo todo um esquema lamentável de disputa. E aí não é disputa ideológica, não é disputa partidária, não é disputa pelo interesse do exercício como agente público, do exercício como poder público, das relações naturais das coisas, é o exercício lamentável que expõe uma ganância, uma voracidade, um sistema político podre, sujo, deprimente. E vou dizer mais,
Você que assiste, você que ouve, você que lê o Jornal Diário ou qualquer outro, a Folha de São Paulo, você que liga a Rede Globo, o SBT e vê o noticiário em Brasília, não tem corrupção, está lá o Senado, os petistas defendendo o Sarney, os petistas junto com o Collor, o Lula. Não tem uma coisa assim que a gente costuma falar, às vezes acaba em pizza, como eu escrevi domingo, ou é tudo farinha do mesmo saco, ou sabe qual que é a diferença? E olha que nós estamos falando de alguns políticos do Nordeste, é que as coisas não estão mais sendo resolvidas com as próprias mãos, com espancamento, com gente mandando matar. Aqui em Marília, lamentavelmente, a disputa continua com essa baixaria. E quem que é culpado disso? O trabalhador? O José Orcílio? Quem que é culpado disso? Os empresários? Não, esse sistema político de Marília precisa mudar de uma vez por todas. Nas eleições últimas aí, nós vivemos discutindo as transformações, as mudanças, o reordenamento nas colocações de políticos aqui, políticos acolá. Vivemos também, e como aconteceu em 2008, que com a reeleição do prefeito Mário Bugarelli, a renovação da Câmara, teríamos enterrado aí, porque quando fala em Marília que nós precisamos enterrar, tem uma grife. Qual que é a grife? A grife atende pelo nome de Abelardo Camarinha. Ah, mas ele é culpado. Não, ele é o responsável direto por esse sistema que está aí. Agora, qual que é o mecanismo que ele tem usado? Tem feito lá as rádios dele, a televisão dele, de palanque, para atacar, para fazer, mandar recadinhos. E os bate-paus que estão na rua? O que eles fazem? Promovem esse vandalismo. E o que é pior, agora não é só do lado dele. E o que é pior, o quadro de disputa aqui em Marília precisa ter a ação da Justiça, precisa ter a ação do Ministério Público Estadual e Federal, precisa ter a ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, enfim, dos mecanismos de legalidade. Para quê? Para que haja limites, para que haja o funcionamento do ordenamento jurídico, para que haja aquilo que nós chamamos de legalidade, de direitos e deveres, de posturas dentro das constituições estadual, federal, dentro da legalidade das leis municipais, dentro dos códigos penal, dentro do Código Civil e dentro desse monte de lei que tem no Brasil. E um monte de lei que às vezes, vale nada. Letra morta no papel. Por que letra morta no papel? Porque, infelizmente, as instituições às vezes não funcionam. E onde a instituição não funciona, acontece o que acontece aqui em Marília. O que virou o bastidor da política? Virou uma bandalheira, uma politicária, uma baixaria, gente se batendo, gente se pegando, crimes forjados. Preste atenção, você que não sabe e que não consegue acompanhar, às vezes, uma parte da mídia séria, você que também, às vezes, prefere trabalhar e ignorar essa sujeira. O que acontece aqui em Marília não é só essa pancadaria, essa agressividade e essa violência de bastidor. O que está acontecendo aqui é que, às vezes, se tem todo um quadro, é que, às vezes, se tem toda uma situação forjada para mentir, para esculhambar a vida das pessoas e, às vezes, até usando instituições como as polícias, usando denúncias vazias, forjando provas, forjando testemunhas, porque eles compram as pessoas, vão lá fazer um depoimento, hora que passou o tempo, a pessoa muda o seu depoimento, a pessoa mente na polícia, a pessoa mente em depoimento no Ministério Público, a pessoa mente em juízo, e é isso sim que está acontecendo
Ah, mas como que se sabe? São os processos que rodam nos últimos 10, 12, 15 anos aqui em Marília. E são os processos que rodam em 2007, 2008, 2009. Não terminou, não.